Olá, meus amigos. Então, esses dias eu recebi uma pergunta que dizia mais ou menos assim: por que que o narcisista fica falando toda hora eu te amo? E eu estava explicando para a pessoa que, assim, isso não é sintoma do transtorno, né? Isso não é um sintoma de narcisismo. Não dá para dizer que qualquer pessoa que vai fazer isso vai ser ou se enquadrar, né, nesse quadro clínico patológico de narcisismo. Eu sempre esclareço que todo transtorno de personalidade, todo transtorno mental, que são coisas diferentes, né? Transtorno de personalidade é uma coisa, transtorno mental é outra, são coisas diferentes. Caso você queira, eu posso até gravar um vídeo sobre isso, comenta aí caso você tenha esse interesse. Mas assim, para a gente classificar como um transtorno, né? A gente tem lá os manuais da psicologia e psiquiatria, que são o CID-10 e o DSM-5, né? No CID a gente tem as classificações, então a gente tem os códigos lá, e a gente tem no DSM os critérios diagnósticos, né? E os alertas que o DSM traz. A importância de fazer, por exemplo, um diagnóstico diferencial, porque às vezes um transtorno pode parecer que é uma coisa e pode não ser, né? Então precisa ter todo um cuidado com essa questão aí. E aí a gente tem uma separação, né, de transtornos. Então um transtorno, para ele ser considerado, ele tem que ter particularidades muito claras que não confunda com outras coisas, né? E tem que ter um quadro sintomático, tá? É normal que o leigo em assuntos de psicologia e psicopatologia cometa o erro de olhar para coisas isoladas, né? A pessoa faz uma coisa isolada, tem um comportamento isolado, aquilo não é um padrão, aquilo não vem acompanhado de outros sintomas, né? E a pessoa quer fechar aí um diagnóstico em cima de coisas isoladas, tá? Isso aí temos que tomar muito cuidado com essa patologização aí da vida e dos relacionamentos. Mas, fora isso, é claro que existem narcisistas e que vão usar essa coisa do eu te amo, principalmente na fase do love bombing, né? Quando o narcisista está na idealização, né? Eu falo na minha imersão, né? Eu sou mentor na imersão Segredos da Psique Narcisista, juntamente com o meu grande amigo Carlos Narci. Lá, o Carlos, inclusive, ele explica, né, que o narcisista ele faz uma coisa chamada confabulação, né? E isso faz com que é como se ele de alguma maneira se enganasse e acaba levando a vítima, arrastando a vítima para dentro do engano. É um processo muito interessante. Eu vou até deixar o link aqui, caso você queira ter mais informações sobre a nossa imersão. Então, assim, dada essa resposta, né, eu citei aqui um artigo meu, onde eu falo das diferentes frases, né, que os narcisistas usam nos diferentes estágios do relacionamento abusivo e os efeitos, né, as consequências decorrentes dessas frases na vítima, né? Então eu vou ler aqui. As diferentes frases narcisistas nos diferentes estágios do relacionamento abusivo e seus efeitos. Os narcisistas usam uma variedade de frases manipuladoras para controlar e abusar de suas vítimas. Essas frases podem ser sutis ou óbvias, e a frequência com que são usadas varia ao longo do relacionamento abusivo. E eu não escrevi aqui, mas isso também tem uma influência da fase, né? Dependendo da fase, você vai ter maior frequência de algumas frases e a gente vai detalhar um pouco isso aqui. Tipos de frases narcisistas. Quando o narcisista está fazendo gaslighting, o narcisista distorce a realidade para fazer a vítima questionar a própria sanidade dela, né? Então, frases como você está imaginando coisas ou você está exagerando são exemplos comuns. Frases que ele usa também para culpar a vítima. O narcisista, ele normalmente se recusa, né, a assumir responsabilidade por suas ações e culpa a vítima por tudo de errado que rola no relacionamento. Então ele usa frases como você me fez fazer isso, ou então se você não fosse tão sensível, eu não teria reagido assim. Frases que ele usa para desvalorizar.
Ele usa frases como: você nunca vai conseguir nada na vida. Essa é muito recorrente. Ou então, você é tão burra, né? São exemplos de como o narcisista desvaloriza a vítima, né? Na triangulação, ele usa frases como: minha ex era muito mais inteligente do que você. Nossa, essa é terrível, né? Ou então, todo mundo concorda que você está errada. Olha aí. Isso são exemplos de frases que ele usa na triangulação. Em caso de ameaças, ele usa frases como: se você me deixar, eu vou te destruir. Eu sei onde você mora. São exemplos de frases ligadas à ameaça. Sobre a frequência das frases nas diferentes fases do relacionamento abusivo. Fase de idealização, chamada de love bombing, no início do relacionamento, o narcisista é extremamente charmoso, atencioso, tudo aquilo que a gente já sabe, né? No começo ele chega como se fosse o príncipe encantado e ele vai começar a se mostrar na desvalorização, né? Até chegar ao descarte. Bombardeando a vítima com elogios e declarações de amor. Frases como: você é a pessoa mais incrível que eu já conheci, ou eu nunca amei ninguém como amo você, são exemplos comuns, né, nessa fase. Desvalorização. Ele usa frases como as mencionadas anteriores no gaslighting, né, quando ele está culpando, quando ele está desvalorizando a vítima. E na fase de descarte, ele termina, né, o relacionamento geralmente de forma muito cruel, muito humilhante para a vítima, né? Então ele usa frases como: você é a pior pessoa que eu já conheci, eu nunca mais quero te ver, né? São frases comuns nessa fase. Quando ele está na fase de retorno, né, que eu chamo de pós-descarte, né, depois que ele descartou a vítima, e aí ele começa a querer puxar a vítima de volta para o ciclo abusivo, que é o chamado hovering, o narcisista tenta voltar usando táticas como se desculpar, prometer mudança, apelar para a culpa da vítima, usa frases como: eu sei que errei, mas eu te amo muito. Ou então, eu não consigo viver sem você. São frases típicas desse tipo de fase, tá? E aí agora, falando um pouco sobre os efeitos neuropsicológicos nas vítimas dos narcisistas, né? O abuso narcisista pode ter efeitos devastadores no cérebro da vítima, causando problemas como estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade de concentração e memória, e até mesmo transtornos alimentares e do sono. Inclusive, em outros artigos eu já falei sobre os estudos de Patricia Evans e Land Bancroft, que são dois grandes pesquisadores dessa área, que falam aí de alguns desses prejuízos que eu citei aqui, como, por exemplo, a questão da baixa autoestima, mas eles também falam de outros que não estão listados aqui, né, como a dificuldade de reconhecer o abuso, né? Muitas pessoas acham que isso não tem a ver com abuso, e tem. Já está incluído no abuso a dificuldade da vítima de reconhecer o abuso, né? A culpa eu falo aqui, mas, por exemplo, eles falam do medo também, que é muito, muito constante nessas vítimas, né? E vários outros sintomas também, né? Eles falam da baixa autoestima, que também já está incluída aqui. Então, assim, caso você queira, eu posso trazer um vídeo só falando sobre esse interessantíssimo estudo sobre os efeitos do abuso psicológico nas vítimas, tá? O narcisismo é um transtorno de personalidade que afeta a forma como o narcisista pensa, sente e se comporta. Estudos sugerem que o cérebro de um narcisista pode ter diferenças estruturais e funcionais em comparação com o cérebro de uma pessoa sem o transtorno. No entanto, mais pesquisas são necessárias para entender completamente os efeitos neuropsicológicos do narcisismo. E aqui tem inclusive um estudo que eu já trouxe, né? Também deixei no Quora, que é um fórum de perguntas e respostas, onde eu desenvolvo muito do meu trabalho. Lá eu tenho mais de 8.000 artigos, né, divididos entre posts e respostas que eu dou na plataforma. E lá eu trago um artigo
onde eu falo de algumas alterações cerebrais que o narcisista tem, né? Por exemplo, a gente tem no narcisista uma redução do volume da massa cinzenta numa região que é chamada de ínsula anterior esquerda. Inclusive, essa redução desse volume da massa cinzenta dele explica por que o narcisista, por exemplo, por que ele tem essa dificuldade com empatia? Porque essa é uma das principais áreas ligadas à empatia. É claro que a gente, por modo de falar, né, força do hábito, às vezes a gente fala, porque narcisista não tem empatia. E, na verdade, né, o que se estudou sobre isso na ciência é sobre ele não demonstrar empatia. E aí, quando se faz esses estudos, normalmente se usa muito exame de ressonância magnética, né? Exame de ressonância magnética funcional também, aonde se observa o quê? A atuação, a reatividade, a resposta de certas áreas cerebrais. Como é que observa-se como que essas áreas respondem, o tanto que elas respondem. E quando se faz esse tipo de exame num narcisista, a gente observa que as áreas ligadas à empatia, elas têm uma responsividade mais baixa. A resposta dessas áreas é mais baixa, né? Mesmo com estimulação, eles respondem menos a provocações no sentido da empatia, de reações empáticas, tá? Então tem essas questões que vai desde da biologia, da fisiologia, né, da psicofisiologia, que se repercute no comportamento também. Então tem muitas alterações e é importante trazer esses dados porque muitas pessoas querem banalizar o abuso, como se não fosse algo sério, como se não fosse algo devastador. Só quem sabe a dor, quem sabe o drama que é uma relação dessa, é aquela pessoa que viveu. Só quem viveu, só quem passou é que sabe. Né? É muito fácil para pessoas que não passaram por isso, que não conhecem, não tem a menor noção do que é isso, vir e julgar, né? Julgar quem passou. Né? As pessoas querem simplificar. Né? A gente vê por aí gente falando de tudo. Sai desse relacionamento. Não tá legal, sai, pula fora. E não é assim. Não é tão simples assim. Se fosse simples assim, não tinham tantas vítimas, né? Existem sim mecanismos psicológicos que são acionados, tá? Eu falo no meu e-book que chama-se O Perfil da Vítima do Narcisista, eu falo sobre aquilo que a gente chama de trauma bonding, né? Como é que o narcisista ele vicia a vítima, como é que ele faz para que a vítima fique presa dentro do ciclo de abuso. Tem muitos mecanismos que vai desde o físico até o psicológico, né? De como que ele faz, o social também, né? O narcisista ele isola uma vítima, né? Então são muitas coisas. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos vídeos, que juntos aqui a gente está aprendendo cada vez mais sobre esse tema. Eu sou psicólogo, sou especializado em relacionamentos, né? Eu desenvolvo ferramentas para ajudar vítimas, atuo com a psicoterapia também, caso você queira, entre em contato, agenda a sua sessão. Eu também participo de projetos de mentoria para esclarecer mais sobre esse tema, né? Além dos vídeos que eu gravo aqui, eu falo sobre esse assunto, né? Eu tenho e-books escritos, trabalho ativamente nesse tema e quero usar esse conhecimento para te ajudar. Então, entre em contato, você que passou por uma experiência abusiva, você que teve um relacionamento tóxico, traumático, que te trouxe sequelas, de repente você tem problemas físicos que estão ligados ao abuso, à situação de abuso que você viveu. Então, entre em contato e vamos junto vencendo o narcisismo.